Entrou em vigor na última semana a resolução da ANS, a Agência Nacional de Saúde, para reduzir o número de cesarianas no país. As novas regras para partos realizados pelos planos de saúde estão gerando muita polêmica e também muitas dúvidas, em especial no que diz respeito ao direito de escolha da mulher sobre o tipo de parto, inclusive o médico que irá realizar o procedimento. Diante de toda a polêmica, o quadro Direito em Pauta desta segunda-feira irá abordar o assunto. Por isso está ao vivo aqui no Jornal da Manhã o presidente da Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Mato Grosso, Fábio Capilé. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, é uma honra estar aqui prestando os esclarecimentos necessários à sociedade. Antes da gente falar da resolução, vamos falar como era a regra anterior. Na verdade, a regra anterior, ela impunha o próprio sistema privado, né, de saúde, que seriam os próprios convênios. Eles estabeleciam de uma forma desmedida a forma como se efetuaria o procedimento. Então, não só os planos, mas também os médicos, que assim o faziam da forma como bem entendesse, dando inclusive uma indução, um direcionamento para que os partos eles seguissem uma vontade do próprio médico. E agora entra em vigor essa nova resolução, exatamente estabelecendo regras mínimas para o fornecimento de informações acerca do número de partos, né, a disponibilidade de partos normal e cesariana, tidas no convênio, bem como a entrega do próprio boletim, seria um cartão da gestante para o paciente. O que a gente ouvia das mulheres era o seguinte, antes era assim, se a mulher fosse procurar o SUS, ela teria que ter o parto normal, sentir dores, esperando dilatação até o filho nascer. Se tivesse plano de saúde, ela poderia planejar a cirurgia da cesariana e ter a criança em tal dia, em tal horário, conforme o planejamento da família ou até do próprio profissional médico. O que mudou em relação a isso, no caso dos planos de saúde? O que acontece é que existe um intenso conflito de interesses entre a vontade do paciente, a vontade do médico e a vontade do plano de saúde. Eu creio, inclusive, que essa resolução ela foi editada mais por influência dos próprios planos de saúde, porque o sistema de parto normal, ele traz um custo menor, até para o pagamento do médico. Só que isso está sendo revertido inversamente e contrariamente ao plano de saúde, porque os médicos eles não querem se sujeitar a esse plano porque eles querem ter acesso a essas horas que seriam extras, aonde ele fica aguardando e à disposição do paciente para essa internação, para o parto normal. Então, daqui a pouco vocês verão que haverão conflitos existentes entre os médicos em relação aos planos de saúde, porque muito embora seja mais barato, porque em tese seria menos complexo o procedimento, mas isso exige uma dedicação exclusiva do próprio médico ao paciente. Ou, no caso, a paciente do plano de saúde corre o risco, aí vamos dizer assim, correr o risco nesse sentido, de ter todo um pré-natal com um profissional médico e na hora do parto ter um plantonista fazendo esse parto, ao invés do médico que fez todo o acompanhamento do pré-natal. Há esse risco, no caso? Há esse risco, mas a grande questão é que a nova entrega de cartões para a gestante, ele faz com que todo e qualquer médico que for estar lá como plantonista, ele tem acesso exatamente ao histórico da paciente, desde complicações tidas ao longo do tratamento, para que ele não seja surpreendido no momento do parto. Mas muitas pessoas que têm plano de saúde reclamam o seguinte, a gente paga e não usa. No caso da mulher gestante, que pagou durante anos, às vezes desde criança, e agora só na hora da gravidez ou do pré-natal que ela está usando o plano de saúde, não poderia ter um meio termo aí, olha, eu vou escolher o profissional médico que me acompanhou todo o pré-natal para fazer o parto da criança sem ter que pagar mais para o plano de saúde? O adequado seria que, em decorrência dos valores vultuosos cobrados ao paciente, ao consumidor, que fosse respeitada a vontade da paciente e que fosse implementada uma política de atuação efetiva em prol do bem-estar dessa paciente, assim como do filho. Até porque a estatística é muito clara em dizer que a cesariana, ela causa sérios problemas, não só o risco à vida à paciente, mas também como risco à vida do filho. Tanto é que
grande parte das situações de problemas respiratórios das crianças é decorrente da prematuridade em decorrência do parto cesariana. Agora, não tem risco também do parto normal, da mulher ficar lá fazendo força para a criança nascer, e às vezes a criança também passar da hora de nascer e acabar até nascendo morta, gerando complicações não só no caso da morte da criança, como também para a própria gestante? Os riscos, eles existem em todas as circunstâncias. O importante é você ter um aparato necessário para que, se o parto normal encaminhar para a inviabilidade, que haja toda uma estrutura por trás para que seja implementada aí uma ação em decorrência do risco. E aí sim ser colocado de forma subsidiária a opção da cesariana, tudo com vista à preservação da vida, não tanto da mãe como também do menor, da criança que está nascendo. Muito obrigado pela presença ao vivo, boa semana. Eu agradeço, a OAB se coloca à disposição sempre para prestar todos os esclarecimentos à sociedade.